Do dia 22 de fevereiro de 2016, desta 16ª legislatura. Para dar início a esta sessão, eu convido a senhora primeira secretária vereadora Cristina Reale, que proceda à chamada dos senhores vereadores. Hilário Juliano Ruiz de Oliveira. Presente. Isabel Cristina Reale Tereza. Presente. Leandro Marcelo dos Santos. Leonardo Simões. Presente. Luiz Antônio Moreira Salata. Presente. Luiz Antônio Ribeiro. Presente. Marco Antônio dos Santos. Presente. Marco Aurélio Martins Rodrigues. Presente. Paulo Roberto Polizelli de Souza. E Walter Joaquim Bittencourt. Com o número regimental dos senhores vereadores presentes, sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Apenas para justificar o pequeno atraso em função da instabilidade do sistema de internet nesta casa. Eu convido o nobre vereador Marcão da Gazeta, nosso vice-presidente da mesa diretora, para que faça a leitura do Santo Evangelho. Todos de pé, por favor. A indicação. Mateus capítulo 16, versículo do 13 ao 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra do Senhor. Agradecemos a participação do novo vereador Marcão da Gazeta com a leitura do Santo Evangelho. Passamos ao expediente. Na sequência, convido a nova vereadora Cristina Reale, primeira secretária, que faça a leitura das emendas dos projetos constantes e programados pelo expediente. Projeto de lei complementar número 211/2016, avulso número 16/2016, de autoria do Executivo, que revoga dispositivos da Lei Complementar número 138, de 11 de março de 2014, que dispõe sobre a estruturação do plano de classificação de cargos da Prefeitura Municipal de Olímpia. Encaminha-se a Comissão Permanente de Justiça e Redação. Projeto de lei complementar número 212/2016, avulso número 17/2016, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos em comissão de livre nomeação e exoneração destinados ao exercício de atribuições de direção, chefia e assessoramento no âmbito da administração pública direta do município da Estância Turística de Olímpia e da providências correlatas. Encaminhe-se a Comissão Técnica de Justiça e Redação. Projeto de lei número 5014/2016, avulso número 18/2016, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a alteração da ementa e do artigo 1º da Lei número 4003, de 12 de agosto de 2015. Encaminhe-se a Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 5015/2016, avulso número 22/2016, de autoria do Executivo, que dispõe sobre suplementação de dotação orçamentária. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação em ordem do dia.
Projeto de lei número 5.016, avulso número 23/2016, de autoria do vereador Marco Antônio dos Santos, que altera o inciso 4 e acrescenta o inciso 5 ao artigo 3C da lei número 3.379, de 7 de outubro de 2009. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 5.017/2016, avulso número 24/2016, de autoria do vereador Marco Antônio dos Santos, que dispõe sobre a regularização de placas de identificação de vias e praças públicas do município e da outras providências. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 5.018/2016, avulso número 25/2016, de autoria do vereador Marco Antônio dos Santos, que dispõe sobre a municipalidade publicar em seu site oficial e em todas as unidades básicas de saúde relação dos medicamentos de uso contínuo e insumos disponíveis, daqueles em falta e o local onde encontrá-los na rede municipal de saúde e da outras providências. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 5.019/2016, avulso número 26/2016, de autoria do vereador Marco Antônio dos Santos, que dispõe sobre a criação do Banco de Medicamentos da Estância Turística de Olímpia e da outras providências. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de lei número 5.020/2016, avulso número 27/2016, de autoria da vereadora Isabel Cristina Reale Tereza, que dispõe sobre exames oftalmológicos no início do ano letivo em alunos devidamente matriculados na rede municipal de ensino. Encaminhe-se à Comissão de Justiça e Redação. Projeto de decreto legislativo número 436/2006, avulso número 20/2016, de autoria do vereador Marco Antônio dos Santos, que dispõe sobre a concessão de comenda de brasão do centenário e medalha prefeito Álvaro Marreta Cassiano Ayuso ao ilustríssimo senhor Ezequiel Silas dos Santos. Encaminhe-se à Comissão Permanente de Justiça e Redação. Na sequência, eu solicito à senhora vereadora Cristina Reale, primeira secretária, que faça a leitura dos requerimentos que estão pautados para esse expediente. Senhor presidente, gostaria de requerer aqui a dispensa na leitura dos requerimentos. Deferido o requerimento do novo vereador Marco Antônio dos Santos, tendo em vista o resumo dos requerimentos estarem já pautados e em seu inteiro teor no portal desta casa e já de conhecimento dos senhores vereadores. Submeto, portanto, a apreciação dos senhores vereadores em plenário. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifeste aprovado por unanimidade os requerimentos de autoria dos senhores vereadores deste expediente. A seguir, a senhora secretária fará a leitura do resumo das indicações. Senhor presidente, gostaria de requerer também a dispensa na leitura das indicações, tendo em vista que já é de conhecimento de todos os vereadores. Está deferido o requerimento verbal do novo vereador, Marco Antônio dos Santos, segundo secretário. Portanto, tendo em vista a norma regimental, esta presidência defere as indicações encaminhando aos dirigentes das instituições e dos órgãos competentes municipais. Senhor presidente, gostaria de requerer, fazer o requerimento verbal para aprovação em urgência do decreto legislativo aos nobres vereadores. Perfeitamente. Na ordem do dia, essa presidência vai acatar o requerimento de urgência do decreto legislativo 436 de vossa autoria e vai submetê-lo à apreciação dos senhores vereadores. Obrigado. Não havendo mais matérias para deliberação, passamos agora ao tempo regimental que os senhores vereadores têm direito para fazer o uso da palavra nessa tribuna. A senhora secretária procederá à chamada nominal de todos os vereadores. Hilário Juliano Ruiz de Oliveira. Palavra ao novo vereador Hilário Ruiz
líder do Partido dos Trabalhadores. Senhor presidente, nobres pares dessa casa, representantes da imprensa, cumprimentar a todos, a galeria da Câmara Municipal, em nome do Jesus Búzio, presidente do Sindicato Servidor Público, pessoa aqui que está acompanhando aí a tramitação do projeto de lei, uma emenda à lei orgânica, e que trata, inclusive, de assuntos de interesse do servidor. Quero aqui cumprimentá-lo e parabenizar por demonstrar essa vontade de acompanhar e discutir, e certamente nós estaremos atentos aqui para que isso não traga nenhum prejuízo para os servidores públicos municipais. Quero aproveitar a oportunidade também, em relação ao servidor público, demonstrar aqui a minha solidariedade da vontade do sindicato buscar um reajuste mais justo para a categoria. Sei que vocês estão aí tentando uma negociação. Até agora a sinalização parece que não tem sido muito satisfatória, apresentando índice apenas de reajuste para o ticket de alimentação, e a gente sabe que o piso do servidor ele vem se desfasando ao longo do tempo e necessita, pelo menos, de iniciar uma conversa, Jesus Búzio, em repor o índice inflacionário do ano passado, para não corroer ainda mais o piso do servidor público municipal. Quero também destacar um requerimento apresentado por este vereador, no que se refere à entidade Deficientes Olimpienses Associados. Recentemente, a entidade recebeu uma doação por parte do Executivo, embora depois de um bom tempo, parece que vai conseguir registrar essa doação, e a gente já está trabalhando aí com o objetivo de tentar contemplar a entidade com recurso de emenda parlamentar, requerimento apresentado por este vereador, onde a gente trabalha a possibilidade de buscar recurso com a deputada Beth Saão. E tentar, desta vez, não errar, porque nós já conseguimos recurso, mas, infelizmente, a entidade estava cadastrada na Secretaria de Esportes e o recurso veio via assistência social. E a gente acabou não podendo contemplar a entidade. O pessoal está cuidando desses detalhes, espero que a entidade possa estar identificada, né, numa área onde a gente possa facilitar a destinação do recurso. Para completar, eu gostaria de dizer, cumprimentar, na sexta-feira esteve lá o presidente Salata, vereador Marcelo da Branca, na posse do Márcio Diniz, que está à frente agora da subseção aqui da OAB. Quero desejar boa sorte a ele e os diretores empossados na noite de sexta-feira. Vou usar o tempo da liderança para concluir. 3 minutos da liderança do PT. Para finalizar, eu gostaria de dizer que eu, acompanhando os veículos de comunicação, inclusive o site da própria Prefeitura, eu fico contente de, embora nós estarmos num ano eleitoral, mas de ver a retomada de algumas obras públicas, né? Da rodoviária, da Morada Verde, a creche da Morada Verde, e a obra do PAC da ETA, Estação de Tratamento de Água, embora exista uma parte sendo discutida judicialmente, mas é bom a gente ver essa retomada da obra do PAC, recurso do governo federal, a rodoviária, a obra é recurso do governo do estado, e a Morada Verde, recurso do governo federal. Eu digo que essas obras eu fiscalizei, cobrei, não resolveram ainda, mas estão resolvendo, viu? Boa noite a todos. Agradeço a manifestação do nobre vereador Hilário Ruiz. Na sequência, a senhora primeira secretária, vereadora Cristina Reale, fará a chamada dos senhores vereadores. Cristina Reale, com a palavra. Com a palavra, nobre vereadora Cristina Reale, primeira secretária dessa mesa diretora. Senhor presidente, nobres vereadores, imprensa presente, quero cumprimentar a nossa professora Darcy, a sempre querida professora Darcy, cumprimentar a Amanda Ferrarese, Amanda Abreu, Vinícius, viu? Sejam bem-vindos, e a todos os presentes. Jesus Búzio, parabéns, viu? Pela presidência, para a nova gestão, viu? Que Deus continue te abençoando e te dando sabedoria sempre, viu? É um prazer tê-lo aqui na Câmara. Senhor presidente, eu quero iniciar
falando sobre a escola Dalva Vieira Ítavo, que nós estivemos em visita àquela escola e ficamos muito felizes, estamos enviando um voto de aplauso àquela escola, por elas terem atingido no programa de qualidade da escola o indicador de 4,3 em 2015 no ensino fundamental e 3,52 no ensino médio, no Índice de Desenvolvimento da Educação do Estado de São Paulo, sendo que a escola Dalva Vieira Ítavo atingiu o maior índice da diretoria de Barretos, e sendo muito superior ao do Estado, que ficou em 2,2. Então, meus parabéns à Escola Dalva, aos alunos, a todos os professores, a toda a coordenação. Parabéns por essa conquista, uma escola de educação integral, que desempenha um importante trabalho naquela localidade, lá na Coab 2. Parabéns à diretora Sueli Serrano, que continue nessa luta e com esse belíssimo trabalho naquela escola. Também quero aqui citar, senhor presidente, agradecer ao senhor Bruno, da Prodem, por ter iniciado o processo de arborização no entorno da Escola Dalva. Lá é uma área muito quente e não temos árvores naquela localidade. Então, nós iniciamos já o corte da calçada para o plantio das árvores no entorno da Escola Dalva Vieira Ítavo, na Coab 2. Também quero agradecer ao secretário Biagi, ao senhor Agostinho, em visita ao Clube da Velha Guarda. Lá nós estamos com problemas gravíssimos, que continuam esses problemas com as águas pluviais, que colocam em risco o muro da escola. Mas o Biagi, o secretário Biagi, fez um projeto para a construção das canaletas, que possa levar as águas para o local adequado, sem danificar nem o prédio do Clube da Velha Guarda e nem os muros da Escola Reis Neves. Esse já é um problema crônico, que vem se arrastando há muito tempo, como também vem se arrastando há muito tempo, né, professor Darcy? Aquela área lá, no Canterville, é uma área que a gente também tem pedido muito, desde o ano passado, um carinho grande, tanto do secretário Biagi, como do prefeito Geninho, para que se construa as calçadas, uma pista de caminhada. Aqueles moradores daquela localidade são antigos, residem lá há muito tempo e até hoje não tiveram esse carinho ainda do município. A gente tem insistido muito. E essa semana, professora Darcy, a gente conseguiu viabilizar o projeto. Inclusive, foram elaborados 2 projetos, um com um custo mais elevado e um de um custo mais acessível, para que a gente possa, então, o tempo da liderança do PR, senhor presidente, que o Paulo gentilmente 3 cedeu. minutos do Obrigada, Partido da vereador República. Paulo, obrigada de coração. Nós estamos com os 2 projetos já em mãos. O prefeito Geninho não estava presente esses dias, mas para a semana que vem nós estaremos apresentando o projeto a ele, os novos projetos elaborados pelo secretário Biagi. Viu, professor Darcy? Você está no nosso coração, a gente sabe desse compromisso, mas ainda não conseguimos viabilizar, mas também não perdemos de vista, tá bom? Também estou solicitando ao diretor da Prodem, ao Mauri Hernandes, para transformar a Rua do Pintacilgo, lá do depósito está na mão, em mão única, como também a Rua Comendador Francisco Bernardo Ferreira em mão única, porque lá o tráfego é muito grande e coloca em risco tanto os pedestres quanto os motoristas. Então, estou solicitando um carinho enorme da Prodem para viabilizar a transformação dessas 2 ruas em mão única. Também quero aqui agradecer ao Adilson e toda a sua equipe pela conclusão da capina, limpeza e poda nas escolas, tanto a Alzira, Dalva e o Wilke Emanuel Neves. É uma limpeza longa que foi feita e ela foi concluída agora nesse sábado. Muito obrigada ao Adilson, toda a sua equipe, por esse carinho dispensado às escolas estaduais, que estão sem recurso para viabilizar a poda e a capina para receber os alunos para o ano letivo. Então, muito obrigado pela dedicação, porque eles passaram sábado, eles passaram segunda, de carnaval, os feriados, todos fazendo a capina e a poda nas escolas para receber os alunos. Então, meu carinho enorme ao senhor Adilson e toda a sua equipe lá do Pátio de Serviços. Também não posso deixar de citar aqui, senhor presidente, que nós tivemos no dia 15 e 16, em Atibaia, na 4ª Conferência Estadual de Políticas Públicas sobre as Mulheres.
Na verdade, foi um momento importante. A gente esteve lá representando as mulheres do nosso município, juntamente com a presidente do Conselho Municipal de Políticas para as Mulheres de nossa cidade, a senhora Rosane. Foi um momento importante, porque, graças a Deus, a indicação desta vereadora, a gente conseguiu viabilizar a implantação do Conselho Municipal sobre Políticas para as Mulheres na nossa cidade. É um conselho importante, onde se discute, onde se pactua e se delibera sobre as políticas públicas voltadas às mulheres. Na conferência foram levantadas várias proposituras e todas as proposituras vão para a Conferência Nacional em Brasília, que será realizada em maio, e as propostas foram para garantir direitos e oportunidades às mulheres. Só para concluir, senhor presidente, através de serviços, ações e programas que correspondem às demandas existentes, atendendo às necessidades das mulheres. As mulheres, na verdade, hoje nós somos 51,3% da população brasileira. E a nossa representação é muito pequena. Precisamos unir as mulheres. Precisamos, para que podemos estabelecer políticas voltadas a essas mulheres, como mecanismo de garantir direitos. Direito às mulheres que são vítimas de violência de gênero, defender as mulheres da discriminação, mas nós precisamos ter mais mulheres no poder. Precisamos unir as mulheres para que elas venham estabelecer políticas públicas que contribuam na sua valorização como realmente merecem. Era só isso, senhor presidente. Obrigado. Leandro Marcelo dos Santos. Com a palavra, o novo vereador Marcelo da Branca. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres pares desta casa. Boa noite à imprensa escrita e falada. Em nome do Djalma e do Márcio, nosso querido amigo. Em nome do nosso querido Fininho, desejo a todos do plenário boa noite na galeria. Senhor presidente, na última sessão do dia 10, eu não pude falar das minhas indicações, mas eu gostaria de dizer que fiquei muito feliz porque me informaram de uma indicação que eu fiz perante a UDR, uma parceria com a prefeitura, que é a Patrulha Rural, né, que parece que eles vão fornecer algumas máquinas com caminhões para estar arrumando as estradas rurais. Então, acho que tão logo, parece que a prefeitura vai estar recebendo essas máquinas. Se eu não me engano, parece que é para 2 meses ou 3 meses. Parece que deu certo essa parceria. Graças a Deus é um trabalho deste vereador junto ao DR. E tão logo, acho que mais uns 20 dias, se eu não me engano, vai estar finalizando essa parceria. Então, gostaria de estar avisando que já deu certo. Então, fico muito feliz que o nosso trabalho não está indo por água abaixo e está dando certo. Também gostaria de dizer que estive em reunião lá no Jardim Santa Fé, com algumas pessoas também lá no Harmonia, e fui cobrado ali também por velocidades de automóveis ali na Rua Cinquentenário com a Teodomiro Bittencourt, e fiz uma indicação para o Mauri Hernandes para estar realizando a sinalização do solo, e porque foi feito ali uma rotatória e ali ninguém entende quem tem que parar na rotatória, quem desce na Teodomiro ou na Cinquentenário. E no dia desses, às 7 horas da manhã, eu passei por ali e está, na verdade, uma pouca vergonha mesmo. Não tem um pare, não tem uma sinalização nenhuma. Então, eu gostaria que o Mauri, com a sua equipe, desse uma olhada para a gente. Inclusive, já estive lá com o Pelegatti, ele me deu toda a atenção. Então, está aqui minha indicação para as pessoas que me atenderam lá. E também em frente à escola, Tiago Felício de Santana, que faça também uma sinalização em frente à escola, porque as mães saem com as crianças e acabam atravessando em frente de automóveis, e isso é muito perigoso, e creio também que a faixa vai estar ajudando. E o Pelegatti disse que vai estar ajudando lá os moradores daquele bairro. Então está aqui minha indicação a todos os moradores daquele bairro, e vou estar cobrando. Gostaria também, sou líder do prefeito,
senhor presidente, lembra do tempo da liderança? 3 minutos da liderança Se o senhor do levasse PSL. o senhor levasse uma ideia deste vereador, porque cada dia que passa as coisas ficam mais difíceis, a gente entende, mas se a gente também não facilitar para o cidadão da nossa cidade também, vai ficar difícil do vereador trabalhar. A nossa saúde, eu sei que está mudando lá, né, o postão, as coisas para o São José, e a gente está recebendo ligações, pessoas de idade aqui no nosso gabinete, estão indo, se deslocando do Santa Fé, se deslocando da Coab, de vários bairros, né, longos aí, até São José para buscar a fitinha de diabetes. E estão chegando no São José e não estão tendo a fitinha. Então fica aqui uma sugestão desse vereador, que a secretária faça um estudo, que quando receber essa fitinha, cada bairro desse tem um posto de saúde, né? Faça um levantamento de quantas pessoas estão usando essa fitinha e deixe essa fitinha no posto de saúde. Porque tem muitas pessoas de idade, pastor, o senhor que é o líder do prefeito da nossa base, que às vezes não tem condição, e quando tem condição de ter lá, e não é que não são bem atendidos, são até bem atendidos, mas não tem a fitinha. Então já estão passando por um problema muito grave da diabetes e não acabam encontrando. Então, já fazem alguns dias que eu estou recebendo essa reclamação, não são poucas reclamações, tá? Estou aqui cobrando como vereador eleito pelo povo, né? Então eu quero sim uma posição da secretária, né? Que eu acho que não é difícil, pastor, resolver esse problema. É um problema que eu acho que a população merece ser pelo menos atendida de bem, né? Porque nós somos muito cobrados aqui dentro, né? E a população não quer nada mais, né, do que a fitinha dela, a situação dela regularizada. E cada bairro desse tem um posto de saúde, né? Então eu queria que o senhor levasse essa ideia deste vereador para a secretária estar atendendo, porque eu acho que tem vários funcionários lá capacitados, vários funcionários lá que podem estar fazendo esse levantamento. Isso tem no Santa Efigênia, na Coab 4, na Coab 2, todos os bairros, Santa Fé, são todos os bairros que procuram a gente aqui. Então, onde a gente anda, todo mundo reclama dessa situação. Então, fica aqui uma crítica construtiva para a secretária. Então, pastor, leva essa mensagem, porque muita gente, às vezes, pastor, não tem condição de ficar pagando 2, 3 passagens para ir lá e não receber essa fita de diabetes. E também queria que o senhor falasse para ela que eu estou aguardando a minha saúde da família na Coab 1 e 2, que foi uma promessa dela. Muito boa noite, muito obrigado. Agradeço a manifestação do novo vereador Marcelo da Branca. Leonardo Simões. Lento isso aqui. Senhor presidente, muito boa noite aos colegas, imprensa aqui instituída nessa casa, aqueles que nos ouvem na transmissão da nossa sessão. Quero primeiramente falar em nome do meu mandato, dizer que recebi uma ligação do nosso amigo deputado federal Marcelo Aguiar, se comprometendo nessa última segunda-feira com a resposta do requerimento 432 e 433 que eu encaminhei ao nobre deputado no mês de maio do ano de 2015, e em cujos requerimentos descendem do seguinte teor: 432, 100 mil de emendas para o nosso abrigo São José, que vai ser contemplado, inclusive o deputado se comprometeu aqui com
a comunidade evangélica num evento que ele esteve presente e muito me alegrou, dizendo hoje que ele já havia deliberado isso e mais possivelmente até o final do ano nós tenhamos a resposta efetiva da verba para o nosso abrigo São José e também a liberação da emenda parlamentar para a construção efetiva da Praça da Bíblia, que é do teor do requerimento 433, que vai contemplar os moradores do residencial Harmonia 1 e 2, uma praça grande, que vai ficar muito bonito, um detalhe importante para aquele bairro, que vai certamente ser bem utilizada pelos nossos munícipes. Dizer, vereador Marcelo, que estou à disposição, sim, para levar as reivindicações da nossa bancada. Farei isso exatamente como o nobre colega trouxe para nós, a fim de que possamos elucidar isso na melhor forma possível, porque o nosso município merece o melhor atendimento e nós aqui estamos na bancada da situação para servir a população de uma forma geral. É fato que o prefeito Geninho às vezes não tem esse feedback ou essa resposta da população, porque tem outras coisas que se rodeiam, né? Mas nós precisamos, esses detalhes são importantes para que a nossa gestão permaneça com um índice de aprovação em que temos visto. Dizer que as obras da Natal Breda, da nossa vicinal, já estão em fase bem avançada, a ponte já está tendo... Eu vou utilizar os meus minutos da liderança? 3 minutos da liderança do chefe do Executivo. As obras da nossa vicinal, especificamente a ponte, já estão sendo realizadas. As obras de tapa-buraco, que agora, de fato, são oportunas pelo tempo, elas estão sendo feitas ao longo da cidade inteira, inclusive na vicinal Natal Breda. E dizer que as obras que o nobre colega Hilário nos trouxe aqui como um ponto de interrogação, no sentido de ser obra eleitoreira, eu quero dizer que, na verdade, são obras que só estão sendo retomadas por conta de trâmites legais, né? A obra da creche do Morada Verde, ela não pôde ser levada adiante porque a empresa, ela quebrou, né? A empresa não teve condição, capacidade financeira de tocar a obra. A obra da ETA aconteceu da mesma monta, houve lá uma dificuldade, a obra teve que ser parada, já foi feito, os 2 processos de licitação já foram feitos na maior transparência e as 2 empresas habilitadas já estão, de fato, já prontas para assumir as obras. Então, quero dizer que, na verdade, é o compromisso da gestão do prefeito Geninho Zuliani com a cidade que faz com que as obras voltem, aquelas que estavam paradas, porque a cidade nunca ficou com obra parada efetivamente, né, por um motivo de descaso com a população, mas por um motivo ou outro justo e justificável. Estas obras estão sendo feitas pelo comprometimento do prefeito Geninho com a nossa cidade. Agradeço a manifestação do novo vereador pastor Leonardo Simões, líder do prefeito nesta casa. Luiz Antônio Ribeiro. Dispenso. Marco Antônio dos Santos. Com a palavra, senhor presidente. A palavra ao novo vereador Marco Antônio dos Santos, segundo secretário da mesa diretora desta casa. Senhor presidente, nobres pares desta casa, imprensa falada e escrita, gostaria aqui de, na presença do senhor Jesus Buzo, cumprimentar os demais presentes no plenário. Senhor presidente, gostaria de fazer a menção aqui em algumas indicações que este vereador tem feito, ouvindo os moradores de vários bairros de nossa cidade. Nós solicitamos aqui as melhorias na sinalização com placas e iluminação ali próximo à ponte
antiga ponte do Matadouro ali, que liga Vicinal, João Custódio Sobrinho, entre a rua Davi de Oliveira. Ali é mais um risco ali, que os veículos que circulam por ali, de ocorrer talvez algum acidente gravíssimo por ali, devido ao grande mato que está encobrindo ali parte da ponte, e devido à ponte também, por ser bem estreita, ela é bem estreita e não tem sinalização alguma. Então, ouvindo os moradores da localidade ali, próximo à ponte, Jardim Tropical 1 e 2, nós requeremos que seja feito ali um estudo para melhorias ali na ponte, talvez uma abertura maior na ponte, que fizesse ali a poda das árvores ali próximo, a roça dos matos ali, para que dê maior visibilidade ali, principalmente no período noturno, onde a ponte encontra-se sem sinalização alguma. Pedimos também a limpeza de toda a avenida, por toda a extensão da Avenida dos Olimpienses ali, onde talvez possa ter ali possível criadouros do mosquito Aedes aegypti, né, que é o transmissor da dengue, onde encontra-se também um mato bem alto. Acho que algumas pessoas andaram jogando talvez até lixo por ali, tem pneus com água, garrafas, entulhos. Então nós pedimos aqui a limpeza ali por toda a extensão da Avenida dos Olimpienses. Também pedimos, ouvindo os moradores ali da Coab 1, a Praça Patrícia Ruiz Moreno, situada na Coab 1, na entrada da Coab, ela encontra-se praticamente ali na entrada do bairro. Você não vê a praça, mas sim apenas mato, os bancos quebrados, e está praticamente encoberta ali, né? E sem visibilidade alguma da praça, apenas de matos. Então nós estamos aqui reivindicando também a limpeza ali de toda a área. Gostaria também que o vereador Leonardo Simões, o líder do prefeito, levasse, né, essa reivindicação nossa ao executivo, ao setor competente, e também a praça da Coab 2, para que fosse feito ali na praça da Coab 2 a limpeza da praça. Gostaria de utilizar o tempo da liderança, senhor presidente. Deferido 3 minutos na liderança do PSC. Pedimos também a limpeza da praça da Coab 2 e também algumas lâmpadas que estão queimadas ali, ouvindo os moradores ali da localidade, fizemos essa indicação reivindicando ali as melhorias também na praça da Coab 2 e Coab 1 e 2 e a praça da Coab 1 na entrada ali, que está praticamente encoberta por matos, né? Pedimos também a iluminação na vicinal João Custódio Sobrinho, que liga os bairros Vivenda Cotigil e Alto Cotigil, pedindo ali postes, lâmpadas, e que colocasse energia ali naquela área ali, porque os moradores do Alto Cotigil e do Cotigil se encontram ali talvez sem sinalização alguma também, pessoas que circulam por ali no período noturno, pedestres, podendo correr riscos ali, talvez até de assaltos e coisas assim. Então nós pedimos ali a iluminação daquela área ali, fizemos a indicação ao prefeito. E pedimos também ali na rua Comendador Francisco Bernardes Ferreira, que tem um grande fluxo de tráfego de veículos. Pedimos ali na localidade que fizesse a sinalização para que pudesse estacionar apenas em um dos lados da rua. Espero que o senhor superintendente Alma Auri da Prodem atenda essa reivindicação, essa indicação deste vereador. Gostaria que o líder do prefeito também cobrasse o senhor Amauri, porque eu vejo muitas propagandas, muita divulgação de redutores de redutores de velocidade, né? Que mais conhecido pela popularidade pelo povo, a tartaruga, né? E diz que tem até reis de tartaruga aqui em Olímpia, de tanta tartaruga que já fez, de tantos redutores de velocidade que já fizeram. Esse vereador pediu um redutor de velocidade ali na Coab há mais de 1 ano e meio, ali próximo à escola da Coab 2, inclusive foi um pedido de um parente meu que tem um comércio ali próximo, que é o Maninho,
e 1 ano e meio eu venho cobrando ele, onde eu vejo eu paro ele, eu cobro na rua, nos bancos, e até hoje sequer consegui um redutor de velocidade, enquanto muitos têm feito muitos aí, têm colocado muitos redutores de velocidade, esse vereador não conseguiu nenhum num período em que eu estou aqui. Então, gostaria que o senhor levasse a nossa indignação, né, essa reivindicação ao superintendente da Prodem, senhor Amauri, e também gostaria de, para concluir, senhor presidente, eu não poderia deixar de citar aqui os nossos agradecimentos ao secretário de governo Pita Polizello, ao secretário de obras, o senhor Biagi, e também que tem feito um trabalho fantástico, tem mudado a cara da assistência social, a secretária da assistência social, Ana Cláudia. Então, gostaria de deixar aqui, parabenizar pelo bom trabalho que vem realizando. Sem mais, eu agradeço, senhor presidente, uma boa noite a todos. Agradeço a manifestação do novo vereador Marco Antônio dos Santos. Marco Aurélio Martins Rodrigues. Com a palavra o novo vereador Marcão da Gazeta, vice-presidente dessa mesa diretora. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas. Boa noite à imprensa presente e a todos presentes no plenário. Uma boa noite a todos. Eu só vim aqui hoje para falar. Eu fiquei estarrecido com a notícia no G1, foi publicada há um pouco mais de 10 dias, a respeito de uma foto de uma criança que saiu no Facebook e no Twitter da Polícia Militar, que para quem não viu, é uma menininha de aproximadamente uns 3 anos, que ela está com uma farda da Polícia Militar e com um cacetete e uma algema na mão. Teve uma comoção não, teve uma manifestação de um indivíduo aqui, que é coordenador estadual do Movimento Nacional de Direitos Humanos, que, inclusive, direitos humanos é só contra o policial, que para bandido ninguém vai defender a família, as vítimas dos bandidos, existe direitos humanos para ir contra a polícia. Esse indivíduo teve a pachorra de colocar que a criança é colocada em uma situação constrangedora e vexatória. Então é vexame ser policial. Ser bandido é bonito, na concepção dos direitos humanos. Nós temos que mudar as coisas. Não podemos apoiar essas pessoas que só sabem defender bandido. Fala que a criança foi exposta com uma arma, ainda que não seja de fogo, mas armas usadas para reprimir, como cacetete e algema para prender. Para esse Ariel, a foto pode gerar problemas para a criança no futuro, por ela ter sido colocada com símbolo de repressão e violência de uma polícia vista como repressiva. Ela pode passar por situações de constrangimento na escola. Isso é brincadeira. Quando sai foto em Facebook de molecada aí com arma na mão, dando uma de bandido aí, o direitos humanos não vai atrás. Quando mata um pai de família, você não vê ninguém de direitos humanos atrás. Agora, ser policial virou crime. Defender a polícia virou crime nesse país. Isso não pode acontecer mais. Nós temos que defender a polícia, defender o lado correto e não defender bandido. Então fica aqui o meu repúdio para esse Ariel de Castro Alves, que é coordenador estadual do Movimento Nacional de Direitos Humanos. Que direitos humanos só para defender bandido. Obrigado, boa noite, presidente. Agradecemos a manifestação do novo vereador Marcão da Gazeta, vice-presidente desta casa. Paulo Roberto Polizello de Souza. Walter Joaquim Bittencourt. Luiz Antônio Moreira Salata. Já abriu o tempo de liderança? Não tem ninguém inscrito, liderança? Então eu peço a palavra e passo a direção dos trabalhos ao novo vereador Marcão da Gazeta. Com a palavra,
vereador presidente dessa casa, Luiz Antônio Moreira Salata. Boa noite a todos, senhores e senhoras, amigos, amigas, irmãos olimpienses. Nessa oportunidade, eu ocupo a tribuna para discorrer sobre algumas das matérias que apresentamos nessa sessão e já foram aprovadas. Primeira, com relação ao péssimo serviço que a Vivo e a Telefônica vem prestando ao município de Olímpia. Nos últimos 5 anos, temos dedicado grande parte do nosso tempo voluntário, para melhorar essa infraestrutura de telefonia celular, principalmente. Avançamos, mas ocorre que as operadoras de telefonia celular têm um péssimo costume daquela ganância da venda de linhas. E nós sabemos que Olímpia hoje vive um momento de desenvolvimento turístico e econômico, fazendo com que os finais de semana a nossa população praticamente dobre, mesmo após o período de alta temporada. E com isso, nos últimos dias, dia 16 à tarde e dia 17 de fevereiro, nós tivemos a interrupção do serviço no dia 16 à tarde, o serviço de telefonia fixa e banda larga e o serviço da Vivo de telefonia celular. Já no dia 17, não só em Olímpia, mas em quase toda a região, grande número de cidades aqui, foi causado um verdadeiro apagão nessa área, que causou enormes prejuízos, grandes transtornos aos olimpienses e vultosos prejuízos econômicos para a nossa instância turística. E é por isso que nós estamos apresentando esse requerimento, porque já acionamos a Vivo, a Telefônica e a Anatel para obter o protocolo de reclamação, e eu conclamo a todos os olimpienses que façam o mesmo. Mais 3 minutos da liderança do Partido Progressista. Com isso, nós estaremos cumprindo, exercitando a cidadania e esperando por parte da Anatel, que é a agência reguladora, uma melhor ação fiscalizadora sobre as operadoras de telefonia fixa e celular. Queria rapidamente dizer que nós estamos reiterando uma solicitação à diretoria ao presidente do Correios, para que possa implantar aqui na nossa cidade o projeto de código de endereçamento postal. A cidade cresce e existem inúmeras cidades, quase mais de uma centena, menor do Porto de Olímpia, já com endereçamento postal por logradouros, por rua específico, com isso facilitando a entrega das correspondências. Uma outra questão importante que eu quero aqui manifestar, minha pauta é bastante longa, mas eu tenho 2 minutos, eu vou falar um pouquinho e informar a população, os interessados, jovens, adultos, adolescentes, sobre a abertura de inscrições da ABECAL. A ABECAL está apresentando, já essa semana, um projeto ousado, a oficina de beleza, oferecendo à população, principalmente aqueles que estão em risco social, mulheres, homens, a oficina da beleza que visa, é um segmento, um dos mais promissores do mercado. Então, a ABECAL oferece as oficinas de qualificação profissional, de cabeleireiro feminino, cabeleireiro masculino, manicure, pedicure, depilação,
design em sobrancelhas e também o curso de assistente de cabeleireiro, que é reservado para os adolescentes, né, que visam, evidentemente, qualificar. Também a Becal praticamente dobra a sua escola de música, que tem como mote o aprendizado da educação musical e de instrumentos, violão, viola, flauta doce, teclado, piano elétrico, violino, trompete, percussão, canto coral e canto lírico. Estão também com os cursos na área de hospedagem e de turismo, de camareira masculino e feminino, garçom, garçonete, recepção e reserva, tanto para as pessoas atuarem na hotelaria, mas também agência de viagens. Os cursos, só para concluir, presidente, os cursos de corte e costura, costura industrial, costura artesanal criativa e o curso de informática básica para crianças, adolescentes e adultos. E, por fim, o curso de culinária sustentável, que visa preparar culinaristas, auxiliares, assistentes de cozinha para os resorts, hotéis, pousadas, a rede de restaurante e lanchonetes. Com isso, como voluntário da Becal, uma entidade que foi idealizada pelo meu saudoso pai em 1963, nós estamos, portanto, juntamente com sócios, diretores, voluntários, oferecendo este programa amplo de capacitação profissional. São cursos profissionalizantes gratuitos, inicialmente para as pessoas em riscos sociais, mas aberto a todos aqueles que querem se qualificar. Boa noite a todos, muito obrigado pela atenção. Esgotada, portanto, toda a matéria do expediente, passamos à ordem do dia. Temos aqui pautado para a ordem do dia, em discussão única, o projeto ou veto total aposto pelo chefe do Executivo ao projeto de lei 4873 de 2015, avulso 104/2015, de autoria do novo vereador Marco Antônio dos Santos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação nas academias de ginástica e musculação e em centros esportivos e nos estabelecimentos similares de cartaz com advertências sobre as consequências de uso dos anabolizantes e das outras providências. Eu peço, na sequência, que a senhora primeira secretária, a vereadora Cristina Reale, faça a leitura do veto total. Se for muito longo, e se os vereadores tiverem conhecimento do inteiro teor do veto, nós dispensamos a leitura. Ok? Então, dispensada a leitura do veto total, já que está integralmente inserido eletronicamente nos tablets dos senhores vereadores, passamos à leitura do parecer 07 de 2015-16, da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer 07/2016 da Comissão de Justiça e Redação. Veto total do chefe do Poder Executivo ao projeto de lei número 4.873/2015, de autoria do vereador Marco Antônio dos Santos. Avulso 104/2015, ementa. Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação nas academias de ginástica e musculação, centros esportivos e nos estabelecimentos similares de cartaz, com advertência sobre as consequências do uso de anabolizantes e das outras providências. A proposição em referência dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação nas academias de ginástica, musculação e similares de cartaz com advertência para as consequências do uso de anabolizantes.
Depreende-se que o veto do chefe do Poder Executivo possui erro formal no que toca à fundamentação do veto, tendo em conta que apresenta o artigo 29 da Lei Orgânica como supedâneo, enquanto que os incisos ali demonstrados correspondem, na verdade, ao artigo 77 do mesmo diploma municipal, que atine as competências exclusivas do prefeito municipal. Destarte o veto total encaminhado, encontra-se devidamente fundamentado com a observação acima e versa principalmente sobre a inconstitucionalidade formal da propositura, qual seja a criação de novas despesas ao erário municipal e disposição sobre a organização administrativa do município, o que é de competência exclusiva do prefeito municipal. Assim sendo, o veto encaminhado obedeceu os prazos regimentais e a fundamentação que deve existir, de maneira que essa comissão é a que deve pronunciar sobre o mérito do veto. Por fim, manifestamos-nos pela submissão do presente parecer à apreciação soberana do plenário para deliberação sobre o veto nos termos do artigo 286 do Regimento Interno. Salvo maior juízo, ao nosso parecer, Câmara Municipal de Olímpia, 10 de fevereiro de 2016. Leandro Marcelo dos Santos, presidente, Marco Martins Rodrigues, membro, e Cristina Reale, membro. Agradeço nossa primeira secretária. Com o parecer da Comissão Permanente de Justiça e Redação, que é favorável à tramitação do veto total, por se tratar de matéria que deverá ser submetida à discussão única, eu solicito o parecer verbal das demais comissões técnicas. Comissão de Finanças e Orçamento, vereadora Cristina Reale. Favorável. Vereador Leandro Marcelo, presidente. Vereador Pastor Leonardo. Favorável. Comissão de Urbanismo, Aviação e Transporte. Vereador Leonardo Simões. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Favorável. Vereador Marcão da Gazeta. Favorável. Comissão de Ação Social e Econômica. Presidente, vereadora Cristina Reale. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Favorável. Vereador Pastor Leonardo. Favorável. Comissão de Educação, Esporte e Turismo. Vereador Presidente Paulo Polizelli. Quanto à tramitação, favorável. Vereador Marco Antônio dos Santos, em substituição, porque a matéria de sua autoria. Vereador Luiz do Ovo. Favorável. Vereador Leandro Marcelo. Favorável. Comissão de Legislação Participativa. Vereador Walter Bittencourt. Vereadora Cristina Reale. Favorável. Vereador Presidente Hilário Ruiz. Votar contrário, senhor presidente. Vou justificar o voto contrário porque não fiquei convencido do parecer apresentado. Totalmente contraditória a justificativa. Não tem nada de gasto público aqui, entendi. Então, vou votar contrário a esse parecer apresentado. Acho que nós já aprovamos projetos similares, iguais a esse nesta casa, que foram sancionados pelo prefeito. Mas parece que depende um pouco da origem, a avaliação daquela casa. Então é isso, vou votar contrário, senhor presidente. Com o voto contrário do nobre vereador, presidente da Comissão de Legislação Participativa, mas com a manifestação por maioria de votos de todas as demais comissões, coloco, portanto, o veto será rejeitado se obtiver a votação contrária da maioria absoluta dos membros da Casa. Portanto, coloco em discussão única o veto. Senhor presidente. Com a palavra o vereador Paulo Polizelli. Eu votei favorável quanto à tramitação, mas com todo respeito à Comissão de Justiça e Redação, o parecer aqui ele está contraditório. Porque no segundo parágrafo dá razão às razões que eu apresentei, que ele invoca um artigo, quando na verdade aquele artigo se refere a outro. Feita a análise e aceitação da comissão, no parágrafo seguinte a comissão diz que o veto encontra-se devidamente fundamentado, ou seja, ele não está devidamente fundamentado. Prova disso é o próprio reconhecimento da Comissão de Justiça e Redação, dizendo que o artigo possui erro formal no tocante à fundamentação do veto. Então, com todo o respeito à comissão, não tem como acolher esse parecer, uma vez que ela reconhece o erro formal no segundo parágrafo e na terceira ela diz que
o veto encontra-se devidamente fundamentado. Ele não está devidamente fundamentado. Então, essa observação que faço dentro da linha de entendimento manifestado na minha manifestação da sessão anterior, senhor presidente. Continua em discussão única, com a palavra o novo vereador, autor do projeto de lei que está com oposição ao veto, o novo vereador Marco Antônio dos Santos. Senhor presidente, como o vereador Hilário Ruiz falou agora, houve projetos anteriores aprovados que foram similares a este. E eu também concordo em partes com ele, e também porque eu não vi nenhum ônus aí ao município. Então, quero deixar aqui, registrar o meu voto contrário ao... Meu voto é contrário. Contrário ao veto. Contrário ao veto. Continua em discussão. Só finalizando, eu vou votar contrário ao veto por inépcia e juridicamente impossível a fundamentação adotada, senhor presidente. Então, eu vou encerrar. Alguém mais gostaria de se manifestar? Não havendo manifestação, encerro, portanto, a discussão, submetendo em votação única o veto total ao projeto de lei 4873. Os favoráveis ao veto permaneçam como estão e os contrários se manifestem. 6 votos favoráveis, 3 votos contrários. Portanto, está aprovado o veto. Aprovado o veto total nos termos do artigo 289 do Regimento Interno desta Casa, esta presidência dará conhecimento ao senhor prefeito da presente deliberação. Em regime de urgência, nós temos aqui 2 projetos. O primeiro já com o requerimento já de conhecimento da mesa, e o segundo é o projeto de decreto legislativo de número 436/216, de autoria do novo vereador Marco Antônio dos Santos, que dispõe sobre a concessão de comenda de brasão de centenário e medalha ao professor prefeito Marreta, ao ilustre senhor olimpiense Ezequiel Silas dos Santos. Votação em bloco para o novo vereador, mas antes eu vou incluir o requerimento do nobre vereador Marco Antônio dos Santos, que eu peço ao responsável pelo expediente que depois anote os dobramentos em ata da inserção do requerimento que solicita urgência a este projeto de decreto legislativo. Portanto, o projeto de lei 5.015 e o projeto de decreto legislativo 436. Em bloco, portanto, as matérias, já que o segundo vai merecer apenas discussão e votação única. Solicito à senhora primeira secretária que faça a leitura do requerimento 87 de urgência, ou seja, um requerimento de número 87, mas também nós temos requerimento de autoria do novo vereador Marco Antônio dos Santos. Portanto, o inteiro teor do requerimento é genérico aos 2. Requerimento número 87/2016, regime de urgência. Excelentíssimo senhor presidente, considerando os termos dos artigos 276 a 279, item 2, artigo 219, item 4, da resolução número 118/90, de 19/11/90, regimento interno da Câmara Municipal de Olímpia, requer urgência para discussão e votação de redação final do projeto de lei número 5.015, de autoria do Executivo, que dispõe sobre suplementação e dotação orçamentária.
Sala das Sessões, professora Dona Oscarlina de Toledo Bonilha, 19 de fevereiro de 2016. Vereador Leonardo Simões, líder do prefeito. Com o parecer verbal, caminhando, portanto, os requerimentos de urgência. Está em discussão, não havendo manifestação e votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Aprovados os requerimentos de urgência. Aprovadas as urgências, os projetos entram em tramitação. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação. Vereadora Cristina Reale. Favorável. Vereador Marcão da Gazeta. Vereador, em substituição, vereador Marco Antônio dos Santos, já que tem um projeto de sua autoria. Vereador Leandro Marcelo. Favorável. Com o parecer verbal e favorável da Comissão de Justiça e Redação, os projetos entram em primeira discussão. Não havendo manifestação em primeira votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado em primeira discussão e votação, eu vou solicitar o parecer verbal das demais comissões. Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Cristina Reale. Favorável. Vereador Presidente Leandro Marcelo. Favorável. Vereador Pastor Leonardo. Favorável. Comissão Urbanismo, Aviação e Transporte. Vereador Leonardo Simões. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Favorável. Vereador Marcão da Gazeta. Comissão de Ação Social e Econômica, vereadora Presidente Cristina Reale. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Favorável. Vereador Leonardo Simões. Favorável. Comissão de Educação, Esporte e Turismo. Vereador Presidente Paulo Polizelo. Vereador Luiz do Ovo. Favorável. Vereador Leandro Marcelo. Comissão de Legislação Participativa. Vereador Walter Bittencourt. Vereador Cristina Reale. Vereador Presidente Hilário Reis. Com os pareceres verbais favoráveis das demais comissões técnicas, o projeto entra em segunda discussão. Não havendo manifestação, em segunda votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovado os projetos em primeira e segunda discussão e votação, em regime de urgência e nos termos do artigo 205 do Regimento Interno, declaro o projeto de lei 515 e projeto de decreto legislativo de número 436, aprovado em redação final. Vamos agora apreciar em primeira discussão e votação. Pois não. Eu queria que o senhor encaminhasse ao plenário um requerimento verbal de retirada de pauta do projeto de emenda à Lei Orgânica número 35 de 2016, para maior entendimento da bancada posteriormente. Submeto, portanto, a apreciação, retirada de pauta para melhores estudos, projeto de emenda à Lei Orgânica 35/2016, de autoria do Executivo, que modifica os dispositivos da Lei Orgânica do Município. Favoráveis permaneçam como estão. Aprovado a retirada de pauta. Vamos tratar agora, na sequência, discussão e votação do segundo turno, projeto de lei complementar 210, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a extinção de cargo de quadro de pessoal em comissão. Projeto de lei complementar, avulso 15/2016, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a extinção do cargo no quadro de pessoal, cargo este em comissão. A matéria, como todos sabem, nós já aprovamos aqui o cargo efetivo de jornalista, que vai ser preenchido por concurso público. Portanto, não há razão mais da existência deste cargo, que existe em regime em comissão, existente no quadro de pessoal, e, portanto, o presente projeto foi aprovado em primeira discussão e votação de primeiro turno na sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2016. Eu consulto as demais comissões para a tramitação do projeto.
Comissão de Finanças e Orçamento, Cristina Reale. Favorável. Vereador presidente Leandro Marcelo. Favorável. Vereador Leonardo Simões. Favorável. Comissão de Urbanismo e Aviação. Vereador Leonardo Simões. Favorável. Luiz do Ovo. Marcão da Gazeta. Comissão de Ação Social e Econômica. Vereadora presidente Cristina Reale. Favorável. Vereador Luiz do Ovo. Vereador Marcão da Gazeta. Comissão de Educação, Esporte e Turismo. Vereador presidente Paulo Polizelli. Vereador Marco Antônio dos Santos. Vereador Leandro Marcelo. Comissão de Legislação Participativa. Vereador Marco Antônio dos Santos. Vereadora Cristina Reale. Vereador presidente Hilário Reis. Com os pareceres verbais favoráveis das demais comissões, o projeto encontra-se em segunda discussão. Não havendo manifestação em segunda votação, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade. Comunico ao plenário que em tempo hábil foi apresentada a emenda 02/2016, avulso 19, de autoria da mesa diretora, que extingue o cargo de controlador financeiro. Solicito o parecer verbal da Comissão de Justiça e Redação quanto à legalidade e à constitucionalidade e o aspecto regimental da emenda. Vereadora Cristina Reale. Favorável. Vereador Marcão da Gazeta. Vereador presidente Marco Antônio dos Santos. Favorável. Com o parecer verbal favorável, a emenda em discussão única. Senhor presidente. Pois não? Só uma pergunta em relação a esse cargo de controlador financeiro. No novo ordenamento jurídico desta casa, o quadro de pessoal, foi criado um novo cargo muito semelhante a este. Este cargo de controlador financeiro sofreu aqui uma discussão, inclusive processo administrativo, enfim, que acabou, na verdade, exonerando o funcionário. Essa discussão ela já está sanada, ela transita em julgado ainda, porque a minha dúvida só é a gente extinguir um cargo aqui e o dia de amanhã a gente ter que criar ele novamente, de algo que talvez ainda está pendente de discussão. Só essa a minha dúvida. Não, esse cargo, acho que, só para melhor entendimento do novo vereador, esse cargo corresponde a um cargo em que a servidora que ocupou por décadas, ela se aposentou em dezembro. É a servidora Lia, então. Outro cargo. Esse cargo, ele tem grande parte das atribuições do cargo já aprovado aqui, que é o administrador financeiro, que vai cuidar do aspecto administrativo e financeiro desta Casa de Leis. Então, senhor presidente. Não há razão mais da existência em razão da nossa reforma administrativa. Agradeço aí ao novo vereador. Portanto, está em discussão, não havendo manifestação, a emenda está em votação única, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovado a emenda por unanimidade. Aprovada a emenda, eu vou solicitar à primeira secretária que faça a leitura do requerimento 107, que requer urgência para a votação de redação final do projeto de lei complementar 210. Requerimento número 107/2016, regime de urgência. Considerando os termos do artigo 276 a 279, item 1, artigo 219, item 4 da resolução 118/90, de 19/11/90, regimento interno da Câmara Municipal de Olímpia, requer urgência para discussão e votação de redação final do projeto de lei complementar número 210/2016, avulso 15/2016, que dispõe sobre a extinção de cargo público do quadro de pessoal em comissão. Sala das Sessões, professora dona Oscarina de Toledo Bonilha, 22 de fevereiro de 2016. Luiz Antônio Moreira Salata, presidente, Marco Martins, vice-presidente, Cristina Reale, primeira secretária, e Marco Antônio dos Santos, segundo secretário. Submeto requerimento de urgência. Em discussão, não havendo manifestação em votação, os favoráveis permanecem como estão. Aprovado por unanimidade. Aprovada a urgência, a proposição, com sua nova redação, entra, portanto, em votação de redação final. Em votação de redação final,
Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado a redação final por unanimidade. Passamos, portanto, à próxima pauta dessa ordem do dia, que é a discussão e votação de primeiro turno do projeto de lei complementar 209 de 2016, avulso 07, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a criação de cargos de provimento efetivo. Esse projeto, o Executivo enviou a esta casa, criando mais 5 cargos de assistente social. Aliás, quero aqui saudar e agradecer a presença das assistentes sociais Amanda Ferrarese e Amanda Abreu. Tem mais algum assistente social? Não, então, nossos parabéns. Viva a mulher olimpiense. Mulher está dominando o planeta. Sou eu, assistente social também, senhor tá. presidente. Não, estou perguntando Poxa vida, eu tô na prestando galeria. atenção. Na galeria, mas eu também sou assistente social. com Então, muito vamos orgulho, saudar presidente. aqui a nossa primeira secretária, Meninas? que além de assistente social, também mediadora, professora, vereadora e primeira secretária. Portanto, essa matéria necessita de maioria absoluta dos membros da Casa, o voto da maioria dos membros, nos termos do parágrafo 2º, do inciso 9º, do artigo 47 da Lei Orgânica, para sua aprovação. 6 votos. Solicito a vereadora assistente social, primeira secretária, Cristina Reale, que faça a leitura do parecer 03 de 2016 da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer 03/2016 da Comissão de Justiça e Redação. Projeto de Lei Complementar 209/2016, de autoria do chefe do Poder Executivo, avulso número 07/2016, ementa. Dispõe sobre a criação de cargo de provimento efetivo. A proposição é referência e dispõe sobre a criação de 6 cargos de provimento efetivo de assistente social no município. O presente projeto foi deliberado na sessão ordinária do dia 10 de fevereiro de 2016 e, em continuidade ao processo legislativo, foi encaminhado a esta Comissão Permanente de Justiça e Redação nos termos do artigo 57 e 195, ambos do regimento interno desta Casa de Leis. Compete exclusivamente ao chefe do Poder Executivo a iniciativa legislativa sobre a criação de cargos públicos, conforme inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 40 da Lei Orgânica. Assim, no que tange ao aspecto formal, a proposição preenche os requisitos básicos de constitucionalidade e legalidade, pelo que manifestamos-nos de forma favorável ao projeto de lei complementar em questão, submetendo-o à apreciação soberana do plenário, salvo maior juízo, é o nosso parecer. Câmara Municipal de Olímpia, 16 de fevereiro de 2016. Marco Antônio dos Santos, presidente, Marcos Martins Rodrigues e Cristina Reale, membro. Com o parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, o projeto entra em discussão de primeiro turno. Senhor presidente. Com a palavra o nobre vereador, pastor Leonardo, líder do prefeito nesta casa. Só para deixar muito claro, porque as redes sociais hoje elas são muito maléficas, né? Porque elas não são seguras, se coloca o que quer e não se dá o direito ao contraditório. Então, como figura pública e aqui no exercício da liderança do senhor prefeito, para deixar com muita transparência a nossa bancada à vontade para votar, esses 5 cargos de assistentes sociais, de referência 22 para 30 horas semanais, que incluem como relevância o grau superior com registro no CRES, ele se faz por conta do aumento da demanda. Da demanda, exatamente, muito obrigado. E o aumento das instalações que vão atender a nossa população. Então, estes cargos especificamente vão entrar no quadro funcional. O concurso, vou deixar claro aqui, e muito claro, para que não haja distorções, o concurso já aconteceu e ele permanece vigente. No entanto, os 5 cargos não foram criados, então eles estão sendo criados para ser contemplado o concurso já em existência. Ok? Então, artigo 1º da lei fala, ficam criados e incluídos nos anexos de 3 a 5 da lei complementar 138, que é o que fala sobre
estes cargos específicos, de 11 de março de 2014, dos cargos criados por regime de provimento efetivo. Os 5 cargos, então, se incluem no rol destes cargos. Então, nós não estamos criando nenhum outro tipo de cargo, nós estamos trazendo os 5 cargos que já foram contemplados na sequência no concurso público que já foi feito, e agora sim o município tem a necessidade dessa demanda. Então, que fique claro, para que a bancada tenha ciência e transparência na hora da votação. E eu encaminho, então, a votação favorável da nossa bancada, solicitando que o senhor inclua esta manifestação na ata de trabalhos. Senhor presidente. A palavra o nobre vereador Paulo Polizero, presidente da Comissão de Educação. Eu vou votar favorável, mas gostaria de propor apenas uma reflexão aqui. Eu não sei se a legislação específica da assistência social impõe como jornada máxima 6 horas por dia, de segunda a sexta, 30 horas. 30 horas semanais. 30 horas. É isso. Uhum, porque, diante do aumento da demanda, como o vereador pastor Leonardo disse, e a realidade hoje, o estendimento de uma jornada para 8 horas diárias, é claro que também com o aumento da remuneração mensal, contrabalancearia aí essa necessidade e daria um pouco mais de amplitude no trabalho da assistência social. Afinal de contas, hoje, no mundo corporativo, a jornada diária é de 8 horas. É claro que com uma remuneração compatível. Então, uma reflexão, se há algum obstáculo legal quanto à jornada semanal, indiferente, votarei favorável, mas como reflexão, se estender essa jornada para 8 horas como aumento de jornada, automaticamente a gente teria um enxugamento da própria máquina, porque 2 horas a mais poderíamos até compensar no futuro o aumento do cargo para assistência social. Apenas uma reflexão. Com a palavra, senhor presidente. Palavra nova vereadora Cristina Reale. Vereador, realmente são 30 horas semanais, tá? Isso foi uma grande conquista que nós, assistentes sociais, tivemos nessa luta, porque é um trabalho intenso, né, direto com o público e para atender todas as demandas. Eu fico muito feliz em estar aprovando hoje esses 5 cargos, até por entender a necessidade que o município tem. Você vê, enquanto a educação contrata inúmeros professores, assistentes sociais ainda são poucas. Então, nós precisamos aumentar o número de assistentes sociais no quadro do município. Aliás, está vindo aí, inclusive, um grande projeto no Senado para que se aprove as assistentes sociais nas escolas. Nós precisamos ter assistentes sociais, equipe multidisciplinar nas escolas também. E hoje, as 5 assistentes sociais, como disse o pastor Leonardo, é para atender os novos equipamentos sociais. A gente sabe que está vindo aí o Centro de Múltiplo Uso, que, aliás, a gente estava até cobrando já da secretária de Assistência Social, o Centro de Múltiplo Uso de Ribeiro, que está inativo, que agora está sendo reformado para ativar o Centro de Múltiplo Uso de Ribeiro. Também o Centro de Múltiplo Uso de Baguaçu, para atender a demanda dos distritos, né? Nós também temos a Praça do PAC, que também teremos o núcleo de atendimento lá de assistência social. Então, assim, nós estamos fazendo toda um diagnóstico no município dos pontos de vulnerabilidade e exclusão social e que tenhamos os profissionais competentes, habilitados para estar atendendo a demanda e a execução das políticas públicas de assistência social. Então, eu fico assim, muito satisfeita de ver aumentar esses profissionais qualificados e preparados para atender a demanda de assistência social. Eles, sim, estão habilitados para executar os programas, os projetos, os serviços, fazer diagnóstico, entender qual é a real necessidade do município na questão da vulnerabilidade e exclusão social. Então, eu fico muito feliz de poder aprovar e ter profissionais competentes na atuação aí frente à assistência social, viu, vereador? Fico super feliz por isso. Parabéns à equipe de assistentes sociais. Senhor presidente, também com a palavra o nobre vereador Paulo Polizero. Também entendo que é uma função de extrema relevância e importância na sociedade. Agora, dentro dessa reflexão para as próprias assistentes sociais, talvez lutar para o aumento da jornada diária, porque a pessoa trabalha 6 horas,
dificilmente ela vai conseguir uma jornada dupla. E aumentando para 8, ela pode aumentar a sua própria remuneração mensal dentro do órgão público que ela estiver vinculada. Então, penso que isso é benéfico para o próprio segmento de assistência social ter essa jornada de 8, porque se ela for contratada do município, contra o concurso público, ela não pode desempenhar jornada dupla, a não ser que tenha algum trabalho paralelo em instituições filantrópicas, aí, alguma contratação paralela, não sei se isso, nem se isso pode, mas talvez o alongamento para 8 horas como forma, inclusive, de valorização remuneratória daquilo que ela exerce com tanta maestria, que é a função de assistente social, como disse, uma função indispensável e fundamental para a sociedade. Mas as 30 horas, na verdade, assim, é um trabalho exaustivo, né? É um trabalho assim, que demanda uma grande concentração na resolução das problemáticas, né? E eu vejo assim, que talvez se aumentar para 40 horas, a gente não tenha o mesmo resultado, o mesmo empenho, né? Se for 40 horas semanais, né? Eu acho que com 30 horas ela vai produzir muito mais, ela vai ter muito mais clareza, inclusive, para resolver as questões sociais, do que se ela tiver uma carga. Até sei que financeiramente até poderia ser, mas a gente ainda está lutando, sabe, vereador, para que nós também sejamos valorizados, mesmo nas 30 horas, uma valorização salarial, que isso também nós tivemos grandes perdas ao longo da história. Então, esse profissional precisa, de fato, recuperar o seu espaço, ter o seu devido valor, que a gente ainda consegue enxergar uma lacuna ainda, sabe, de injustiças em relação até a remuneração dos assistentes sociais. Então, é uma luta, sabe, vereador, uma luta constante. E o senhor sabe que a maioria das assistentes sociais são mulheres, né? E as mulheres estão sempre lutando pelas causas sociais, pela busca de solução, né? Então, assim, não é uma tarefa fácil, é uma tarefa árdua, que é da hora que começa a sua jornada até o término, são para resolver os problemas de exclusão social, de vulnerabilidade, problemas que assolam a nossa sociedade. As questões hoje sociais, ela tem aumentado muito, em matéria da fragilidade das nossas famílias, em matéria das questões das drogas, as questões do desemprego, né, que acaba comprometendo todo o contexto familiar. Então, é um trabalho intenso, sabe? Então, é por isso que nós lutamos para conquistar essas 30 horas, para realmente pudéssemos, assim, produzir muito mais no nosso dia a dia, na busca de soluções. Como o presidente Salata diz, a mulher vai acabar dominando o mundo, né, presidente? Já somos 51,3% da população brasileira, vereador. A eleição do Conselho Tutelar recente foi uma prova clara da presença feminina. Senhor presidente, houve uma discussão prévia e paralela aqui, depois da nossa manifestação, e acho que é salutar nós elucidarmos isso publicamente, que, na verdade, existe dentro, se pensarmos que serão chamados os próximos contemplados no concurso público em vigência, existe uma pessoalidade na hora que aprovamos o cargo. Mas, legalmente, nós precisamos também trazer a evidência de que concurso vigente não se revoga, porque ele tem um prazo, né? E a necessidade do município, naquele momento, era uma demanda de X, eu não me recordo agora com clareza o número de assistentes sociais, mas era uma demanda específica naquele momento. Hoje o município requer uma demanda maior e com o concurso em vigência, legalmente, nós não podemos revogar um para trazer o próximo ou fazer um novo concurso. Então, isso é legal, absolutamente legal. Inclusive, pastor, só complementando o que o senhor disse, hoje passou uma matéria no Jornal da Tarde, inclusive, na hora que eu estava chegando para o almoço, estava falando exatamente isso. A inconstitucionalidade de prefeituras que realizam novos concursos, se existe um concurso em vigência. Não existe essa possibilidade. Então, nós temos que aproveitar o concurso em vigência na necessidade. Porque ele tem prazo final de validade, né? Exatamente. Isso é o âmbito legal correto. Isso. Muito bem.
Senhor presidente, Continue discussão. eu vou só... Com a palavra o novo vereador Lário Ruiz. Essa discussão prévia, relatada pelo nobre vereador Pastor, eu também provoquei essa discussão, e eu tenho um pouco essa dúvida, né? Porque um dos princípios do concurso público é você afastar a pessoalidade, né? Tá certo que quem passou na sequência, ele merece, ele passou reserva, por uma avaliação, né? E vou ficar convencido, acima de tudo, pela necessidade das vagas, né? Porque senão não seria justo você fazer determinado concurso público, dependendo da classificação que o segundo colocado ficar, você cria mais uma vaga e chama. Se dependendo da pessoalidade, você não cria. Eu vou votar favorável, acima de tudo, pela necessidade da ampliação dos cargos na área de assistência social, e vou deixar por conta e risco quanto à questão da legalidade ou não para o Executivo. É isso, senhor presidente. Senhor presidente. Palavra, seu novo vereador. E discorrer sobre isso daí, o vereador Hilário tem razão, mas a gente cria uma brecha que é a tal da insegurança jurídica. Ele é um poder muito pouco questionado, o judiciário. Imagina, no caso eleitoral, nós estamos para o último ano eleitoral, tem vereadores e prefeitos que ainda não sabem se ficam ou se saem por conta da demora dos julgamentos. E o judiciário é sempre muito poupado, porque nós não sabemos. Mas nesse caso, e a vertente que Vossa Excelência defende, ela é legítima, pode existir mesmo razão nisso. Bom, o concurso foi feito para 5 vagas. O que passou é um novo concurso que é feito. Porém, também tem razão a argumentação do pastor Leonardo, vereador pastor Leonardo, por quê? Chama-se na sequência porque o concurso ainda está em vigência. Quem decide isso? Judiciário. Aí você pega o parecer da Comissão de Justiça e Redação, que lado que nós vamos adotar? Tem várias jurisprudências favoráveis e várias jurisprudências favoráveis. Aí nós ficamos muitas vezes perdidos. Então, se cobra muito do Executivo, e deve se cobrar. Se cobra muito do Legislativo, e deve se cobrar. Mas do Judiciário muito pouco se faz, ou se fala. Essas inseguranças jurídicas se criam, essa falta de clareza. 1 mais 1 depende. A interpretação. Nós precisamos dar mais segurança jurídica, porque aí, quando nós formos votar, a gente vota baseado numa posição clara, definida, e não interpretativa. Aqui eu vou, vereador Hilário, com Vossa Excelência, com a bancada do prefeito. Os dois têm razão. Continua em discussão a matéria. Não havendo manifestação, portanto, encerrada a discussão, em votação de primeiro turno, os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado por unanimidade o projeto de lei complementar 209 em primeiro turno. Aprovado em primeiro turno, nos termos regimentais, matéria retornará na pauta na próxima sessão ordinária. Vamos aqui apreciar as matérias derradeiras. Primeira discussão e votação do projeto de lei 5.009. Senhor presidente. Pois não? Por favor, eu gostaria que o senhor encaminhasse ao plenário também a retirada do projeto 5.009/2016 para melhor entendimento na nossa Perfeitamente. bancada. Então, encaminho... Requerimento verbal. Encaminho aos senhores vereadores para apreciação do requerimento verbal do novo vereador Leonardo Simões, como líder do Executivo, que pede a retirada do projeto de número 5.009 para melhores estudos. Em votação, os favoráveis permaneçam como estão. Aprovada a retirada da matéria. Nós restaram aqui 2 projetos, 5.010, projeto de autoria do Executivo, que altera o artigo 1º da Lei 3.419, sobre a definição de pequeno valor.
E o projeto de lei 5.011, que dá denominação João Batista de Carvalho ao Centro de Múltiplo Uso no Distrito do Ribeiro dos Santos. Senhor presidente, gostaria de solicitar aqui a votação em bloco dos dois projetos. Deferido, portanto, a solicitação verbal do nobre vereador Marco Antônio dos Santos para a votação em bloco e solicito à senhora primeira secretária que faça a leitura dos pareceres da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Parecer 05/2016 da Comissão de Justiça e Redação e parecer 06/2016 da Comissão de Justiça e Redação, ambos com o mesmo teor. Assim, no que tange ao aspecto formal, as proposições preenchem os requisitos básicos de constitucionalidade e legalidade, pelo que manifestamos de forma favorável aos projetos de lei já mencionados, submetendo-os à apreciação soberana do plenário, salvo maior juízo ao nosso parecer. Câmara Municipal de Olímpia, 16 de fevereiro de 2016, Marco Antônio Santos, presidente, Marco Martins Rodrigues, membro, e Cristina Reale, membro. Com o parecer favorável da Comissão Permanente de Justiça e Redação, os projetos entram em primeira discussão. Não havendo manifestação, em primeira votação, os favoráveis permaneçam como estão, aprovado os projetos por unanimidade. Não havendo mais matérias a serem deliberadas, antes do encerramento, comunico o plenário que nós estaremos encerrando a presente sessão, homenagem póstuma ao saudoso olimpiense Oswaldo Mugnoli, saudoso e inesquecível Maquininha, ao senhor Antônio Salmazo e à senhora professora Aurora Gigliotti Pascoal, através dos requerimentos 104, 103, 105. Portanto, sobre a proteção de Deus... Uma questão de ordem aqui. Pois não. Eu só quero aproveitar e convidar todos para no dia 29, às 19h30, aqui nas dependências da Câmara Municipal, haverá uma sessão solene comemorativa ao Dia do Rotariano e a entrega de comenda de mérito comunitário e medalha professor José Santana ao senhor Santos de Oliveira. Convido a todos os nobres vereadores, aos que estão presentes e também aos que nos ouvem, para a sessão solene no dia 29, às 19h30. Convite é extensivo, evidentemente, a todos os olimpienses pela extensão da uma homenagem aos dois clubes de serviços, o Rotary Clube de Olímpia e o Rotary Clube Integração, e uma bela homenagem ao ilustre olimpiense, o Santos Oliveira, que lhe será outorgado através dessa casa, de autoria da nova vereadora Cristina Reale, as duas homenagens. Portanto, no próximo dia 29, às 19h30, portanto, solicito aí a presença, convoco os senhores vereadores e todos aqueles que queiram participar dessa celebração importante para a história da nossa cidade. Portanto, sob a proteção de Deus, declaro encerrados os trabalhos desta sessão de número 93. Muito obrigado, boa noite a todos. Está ardendo, não vai. Vai chegar na Câmara Federal.